Campina Grande, quarta-feira, 29 de abril. Dentro de instantes, estaremos recebendo mais uma reflexão da Palavra de Deus por este que vos fala, e você também ouvirá uma belíssima música para o seu enlevo espiritual, interpretada pelo cantor e pastor de saudosa memória, Feliciano Amaral. Mas antes, gostaríamos de fazer uma brevíssima oração por você que está conosco. Pai, obrigado por tantos quantos se encontram em sintonia conosco. Abençoe e fales a cada coração através de todo este programa, em nome de Jesus. Amém. Quero deixá-los com o cantor e pastor Feliciano Amaral, de saudosa memória. Junto a mim, vem andar, pois quero ver a beleza do teu puro e santo amor. Fala-me qual fizeste um dia ali, na distante Galileia, junto ao mar. Deixa-me seguir as marcas que na areia tu deixaste. Quero orar tal qual fizeste no jardim lá no Getsemane. Toma, pois, minhas mãos, eu anseio entender quanto é belo e tão puro é o teu amor. Eu gosto de pensar em João, o apóstolo jovem, que tinha a sua cabeça, o seu rosto reclinado no peito de Jesus, para aprender, para aquecer, para crescer. Bom seria que nós tivéssemos esse mesmo sentimento, de procurar estar mais perto de Jesus cada dia, e cada vez mais aquecendo da sua sabedoria e do seu amor. Estar junto de Jesus. Deixa-me seguir as marcas que na areia tu deixaste. Quero orar tal qual fizeste no jardim lá no Getsemane. Toma, pois, minhas mãos, eu anseio entender quanto é belo e tão puro é o teu amor. Ano passado, quando nós estivemos em Israel, o arqueólogo que nos acompanhou como guia turístico, mais ou menos uns 20 metros abaixo do solo, onde tem aquele piso do Muro das Lamentações, ali tem 20 a 30 metros de profundidade, onde a gente pisou no local, nas ruas, por onde Jesus usou seus pés andando subterraneamente, falando, porque na época tudo foi soterrado, hoje é tudo soterrado. E chegamos na parte mais profunda do alicerce daquele Muro das Lamentações. Vocês imaginam, aquele Muro das Lamentações não é alto? Vocês imaginam a profundidade que tem. E nós andamos lá. E teve um momento que ele chegou numa certa região, havia toneladas de pedras enormes. E ele colocou a mão assim numa daquelas pedras e disse:
Se por acaso Israel tentar ultrapassar essa parede aqui dessa pedra, para lá, isso estoura uma terceira grande guerra mundial. E se for de lá para cá, também acontecerá o mesmo. Isso aqui é um limite. Aquela pedra, uma pedra pesando não sei quantas mil toneladas, com 70 metros de uma pedra enorme, 70 metros de extensão. E ele disse: essa pedra aqui, ai de nós se ultrapassarmos daqui para lá ou de lá para cá. Israel está sendo atacada e faz um contra-ataque, porque se Israel não fizer o que está fazendo, será destruída, deixará de existir. Isso não pode acontecer, porque as profecias todas falam que Jesus vai reinar no milênio, lá em Jerusalém. Jerusalém será a capital do mundo. Isso não pode acontecer. Por isso que lá no livro de Jó, capítulo 42, ele expressou essas palavras nos versos 1 e 2: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Satanás é tão atrevido que ele, mesmo sabendo que isso não vai acontecer jamais, mas ele insinua os homens, ele insinua as nações. Inclusive está agora para entrar outros países aliados ao Irã, porque não houve acordo de ontem para ontem, não houve acordo. Tentaram sentar à mesa e voltaram, tanto o vice-presidente dos Estados Unidos da América do Norte, como o do representante lá do regime revolucionário do Irã, voltaram sem nenhum acordo feito. A guerra vai arrebentar novamente. Foi apenas uma pausa, e possivelmente vai entrar agora outros países, como a Turquia, possivelmente a Turquia e outros países mais. Então eu estou dando essa informação para dizer para vocês que isso que está acontecendo agora são acontecimentos proféticos. Ezequiel falou sobre isso, Apocalipse fala sobre isso, e tantos outros. O profeta Isaías também falou sobre isso. Isso é coisa que está acontecendo a olho nu. Nós somos uma geração privilegiada que antecipa o arrebatamento. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então a parousia é precedida de sinais. Já harpazo não. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu tenho a impressão que o que a gente está assistindo agora é como se já tivesse acontecido o arrebatamento. Estão entendendo agora? Os sinais que já a gente está vendo: guerra com nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai, é doenças, epidemias, pandemia, terremotos. Tudo que nós estamos vendo são evidências, sinais de evidências da parousia. Harpazo é sem evidências de sinais, é não abrir e fechar de olhos, é quando você menos estiver esperando. Por isso que Jesus falou: dois estarão numa cama, um será tomado, outro será deixado. Dois estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. Dois estarão na indústria trabalhando, um será tomado, outro será deixado. Eu já falei sobre isso aqui. Porque para alguns vai ser enquanto estão no leito, para outros vai ser quando estiverem em pleno dia trabalhando no arado, na lavoura, ou no trabalho na indústria. É porque, meus irmãos, quando houver o arrebatamento da igreja, o harpazo, lá no Japão, está todo mundo amanhecendo o dia, começando o dia trabalhando, fazendo suas atividades, suas tarefas. Aqui, daqui mais algumas horas, nós vamos reclinar a cabeça no leito e vamos dormir. Então, se Jesus viesse hoje, à meia-noite, muitos lá no outro lado do globo terrestre estariam trabalhando. Por isso que ele diz: dois estarão no moinho, dois estarão na lavoura trabalhando, um será tomado, outro será deixado. Ou dois estarão dormindo, no caso, se fosse hoje, à meia-noite, seja qual for a hora, nós estaríamos no leito. Fala de dois estarão, falando marido e mulher. Dois estarão numa cama, um será tomado, outro será deixado. Por que um será deixado? Evidentemente está falando daquele que nunca nasceu de novo, daquele que ouviu o evangelho dos lábios da sua esposa, do seu marido, do seu pai, da sua mãe, mas nunca tentou para fazer a sua decisão e de aceitar Jesus e constituí-lo como seu único e todo suficiente Salvador. Por isso que ele fala isso.
Os princípios das dores, conforme está lá em Lucas, capítulo 21, são sinais evidentes da parousia. Um deles que eu queria destacar, está lá no capítulo 17 de Lucas, versículo 25. E aí você vai ver que isso aqui se cumpre hoje ao pé da letra. Lucas 17, versículo 25, ele está falando dos sinais. Verso 25 ele diz: mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. A gente vai pregar o evangelho hoje para as pessoas, muitas delas rejeitam o evangelho, debocham do evangelho, fazem chacota com o evangelho. Você vai pregar, então a gente está vivendo uma época em que Jesus está sendo rejeitado por muitos. E tem mais uma coisa: nós estamos sendo também odiados por causa do nome de Jesus. Aliás, ele fala isso e está se cumprindo hoje em nossos dias. Jesus, ele tem sido rejeitado, e os cristãos também estão sendo perseguidos, torturados e mortos, principalmente na janela 1040, onde existe países que são, dentre um ranking de países que são materialistas, que não acreditam em Deus, está a Coreia do Norte. É a primeira nação do mundo que não reconhece e que não confessa e não acredita que Jesus é o Filho de Deus, e muito menos acreditam em Deus. Então, por isso que muitos estão sendo torturados. Marcos capítulo 13, versículo 13, Jesus falou isso que eu estou dizendo aqui para vocês. Eu não estou inventando, eu estou apenas citando. Marcos 13, 13, esse texto fala exatamente sobre isso. Capítulo 13, versículo 13, ele diz aqui: sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. A gente está assistindo isso hoje através da mídia. A janela 1040 é uma região que está realmente sendo, isso aqui está se cumprindo literalmente. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Além disso aqui, a apostasia que vem de quebra, vem ao lado de carona. O que é apostasia, meus irmãos? É aqueles que negam a Deus, né? Além disso, a apostasia tem sido um dos grandes sinais. E aí você vai ver lá em Paulo escrevendo 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 1 a 6. Paulo fala sobre isso. Ele fala sobre isso claramente. Tem um pouquinho de paciência aqui, que é muita coisa para a gente ler, mas vamos concluir dentro de instantes. Capítulo 2, versículo de 1 a 6. Olha o que é que Paulo diz aqui. 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Escuta bem, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Irmãos, Paulo falou isso aqui nos dias, há 2000 anos atrás. Imagine hoje. Se vocês não se recordam que eu falei tantas vezes isso para vocês, há 2000 anos atrás. Então é como eu disse há pouco, ora vem Senhor Jesus, ou Maranata, quer dizer, cada dia está chegando o dia dele realmente vir buscar a sua igreja, e buscar o seu povo.
E ele diz: e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Eu tenho ouvido muitos pastores, muitos, não é um nem dois, são muitos, afirmando, inclusive um deles, salvo engano, ou é o Augusto Nicodemos, ou é o próprio Hernandes Dias Lopes, que, por sinal, ele tem, vocês podem assistir isso, que o anticristo já está aqui entre nós, para se manifestar. Mas ele não pode se manifestar até que a igreja seja arrebatada. Quem pode dizer amém? Então são muitos pastores, são muitos mesmo, que estão, é como se estivesse caindo a ficha, diante de tantos acontecimentos que a gente está assistindo hoje. Eu não posso dizer que Jesus vem esse ano, que vem daqui a um ano, que vem daqui a 10 anos, eu não tenho autoridade para isso. Em 1993, houve tantos sinais da volta de Jesus, que eu ingenuamente, com a mente pura, na boa fé, acreditava que Jesus vinha em 1993, e acreditei mesmo. E espera lá, pastor, Jesus não veio, foi que frustrou-se? Não, foi uma lição que eu aprendi. Não temos autoridade para marcar a data que Jesus voltar. Agora, uma coisa Jesus fala, inclusive Paulo fala sobre isso, Jesus falou também, que eu citei para vocês agora, a aparição do homem do pecado, o anticristo, já tem se manifestado em nossos dias, ele está se manifestando em nossos dias. Então, se na igreja primitiva havia uma expectativa enorme, e uma convicção realmente, uma expectativa de que Jesus estava voltando, naqueles dias, imagine hoje em nossos dias, a parousia, meus irmãos, conforme Paulo escreve na primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18, isso aqui é uma sequência exegética que nós estamos trazendo para a igreja nessa noite, para aqueles que estão em casa nos assistindo. Capítulo 4, versos 13 a 18, Paulo diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, porque havia uma crença de que aqueles que morreram naqueles dias, que eles já esperavam Jesus, quando Jesus voltasse, como é que ficava a situação deles? Havia uma expectativa muito grande. Como é que vai ficar? Meu pai morreu, minha mãe morreu, eram cristãos, e quando Jesus voltar, como é que vai ficar a situação deles? Eles foram enterrados, foram sepultados. Por isso que Paulo foi levado a escrever essa parte que eu estou lendo para vocês. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, que não têm esperança, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Por isso que ele está falando sobre isso aqui, porque era uma ansiedade muito grande com relação aos que tinham morrido naqueles dias. Aí ele diz aqui: depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. É uma única parte na escritura que fala sobre harpazo, a palavra arrebatado, sequestrado, tomado à força. É a única parte na escritura que fala sobre arrebatamento. A palavra harpazo, a única palavra que eu digo assim, que está falando claramente sobre o arrebatamento. Seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Eu quero dizer para os irmãos que a palavra Maranata, ela deveria ser hoje a nossa senha de cumprimentarmos uns aos outros de manhã, de tarde e de noite. Maranata, essa deveria ser a nossa senha, não apenas a paz do Senhor, mas Maranata. Vamos dizer comigo? Maranata, outra vez. Maranata, outra vez. Maranata. Quando você ligar agora para algum irmão, se comunicar pelo WhatsApp com alguém, termina a sua saudação usando essa expressão, Maranata. Sabe, irmãos, por que isso deve ser posto em prática hoje? Porque eu aprendi 3 coisas que essa palavra enche o meu coração daquilo que eu vou dizer para vocês. Primeiro,
de esperança. Paulo inclusive diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Então falar sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento, sobre o harpazo, sobre Maranata, essa expressão, é uma palavra que traz esperança, porque o mundo que está aí fora daqui da gente, está completamente de cabeça, de quatro pernas para cima, completamente desmantelado. Não espere nada bom desse mundo não, porque o mundo jaz no maligno. A segunda palavra, meus irmãos, que eu gostaria de trazer isso para você, é que traz alegria, traz esperança e traz alegria. Você, por favor, não seja tão ingênuo pensar como alguns já chegaram para mim: pastor, eu quero que Jesus venha, mas primeiro eu quero casar. Deixa eu casar, Jesus, primeiro, para o senhor vir. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi também alguém dizer: pastor, eu gostaria muito, eu estou querendo que Jesus venha, mas eu estou terminando meu curso na faculdade. Para que está terminando esse curso? Eu queria primeiro terminar o curso, doutorado, mestrado, seja lá o que for. Isso não vai servir para onde você vai na eternidade. Então traz alegria, traz gozo, esperança, alegria, gozo, né? E meus irmãos, esta palavra também, ela nos dá uma sensação de que a nossa fé, se ela estava 50%, ela vai para 60%, ela vai para 70%, ela vai para 80%. Isso aumenta a nossa fé, a nossa convicção, a nossa certeza de que Jesus realmente está para vir nos buscar. Então a palavra-chave Maranata é realmente uma frase, é uma expressão, é uma senha que os cristãos usavam, dada a convicção que eles tinham, a certeza que eles tinham. Por isso nós devemos atentar para essa palavra que Paulo, escrevendo aqui aos Coríntios, conforme eu li para vocês no capítulo 16, a parte para encerrar, nos deixa com muita certeza no nosso coração que realmente esse dia está chegando. Quem pode dizer amém? Está chegando mesmo. Na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 22, a última parte, a última expressão, a última palavra desse capítulo 16, o versículo 22, Maranata, que quer dizer, ora vem Senhor Jesus. Vamos dizer mais uma vez? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quantos têm essa certeza e estão preparados para que quando esse momento chegar, você possa ir ao encontro do Senhor nos ares? Aí eu pergunto, concluindo: se Jesus viesse hoje à noite, você tinha certeza, dado a intimidade que você tem com Ele, o conhecimento que você tem da palavra, você tem certeza que você irá, ou você vai ficar? Não responda a mim, eu não tenho o menor interesse de saber qual é a sua resposta. Responda diante do Senhor. Espero que você saia daqui preocupado que eu digo assim, né? Pensando seriamente na resposta que você já deve ter dado, ou que não teve ainda certeza de dar, diante do que nós falamos. Mas se você não tem essa certeza, eu quero fazer um apelo aqui. Se você tem certeza, fique onde você está. Mas se você não tem essa certeza que Jesus vindo hoje, eu gostaria que você viesse à frente. Eu quero orar por você, eu desejo orar por você. Talvez você diga assim: mas pastor, esse apelo eu não vou fazer não, porque é até chato, eu estou não sei quantos anos na igreja. Não se preocupa, não fica com vergonha. É melhor você ter vergonha agora, superar a vergonha, do que você ficar para a grande tribulação que está na iminência de acontecer. Então leve isso muito a sério. Eu vou dar apenas 1 minuto para que você decida vir aqui para a gente orar por você, pedindo que Deus tenha misericórdia e trabalhe na sua mente, trabalhe no seu coração, transforme mais e mais a sua vida, para que você possa estar entre aqueles que forem arrebatados, ou não ficar como vimos aqui. Alguns estavam na igreja, filho de crente, né? Neto de crente. Alguém já disse que filho de peixe é peixinho, filho de gato é gatinho, mas filho de crente não é crentinho não. Precisa de nascer de novo, como Jesus disse a Nicodemos. Graça e paz, queridos irmãos que estão participando conosco agora do programa Opção para a Vida.
Desejo que a bênção do Senhor esteja no coração de vocês, sobre a vida de vocês e cada lar aqui representado. Eu sou o pastor Marcos Costa, da Igreja do Brasil para Cristo, aqui em Campina Grande, e eu estou aqui para parabenizar o programa Opção para a Vida, que há 35 anos está no ar e tem abençoado muitas vidas, né? Tem alcançado muitos corações para o louvor e para a glória de Deus. Eu creio que essa graça do Senhor tem se manifestado através desse importante programa, e quero também deixar aqui um abraço ao pastor Bosco, que com muita alegria tem realizado esse programa, tem levado a palavra de Deus, tem proclamado o Evangelho de Cristo aos corações necessitados e aqueles que já conhecem a palavra e são edificados diariamente com esse programa. Que Deus continue abençoando, que a graça do Senhor continue sendo manifesta, né, sobre a vida do pastor Bosco, sobre a vida de cada telespectador, e que possamos ver muitos e muitos anos o programa avançando para a glória de Deus. Agradeço a você que esteve conosco, esperamos nos reencontrarmos no próximo programa, se Deus assim nos permitir. Vem o dia de fulgor, quando acaba toda dor, nem doenças haverá, nem a lágrima terá. Haverá perfeita paz quando o Salvador capaz. Oh, que dia, dia de glória será. Oh, que dia será quando o Salvador voltar. Poderei contemplar quem morreu para me salvar. Ele me tomará a mão e me guiará então. Oh, que dia, dia de glória será. Tristezas não terá, nem pesares haverá, nem mais pranto assolará, e a morte sumirá, e para sempre estarei com meu Salvador e Rei. Oh, que dia, dia de glória será. Que dia será quando o Salvador voltar. Poderei contemplar quem morreu para me salvar. Ele me tomará a mão e me guiará então. Oh, que dia,